Quando o isolamento social foi anunciado há mais de uma semana, como medida para conter a infecção por coronavírus no Brasil, tornou-se comum postagens em redes sociais de pessoas ingerindo bebidas alcoólicas ou fazendo menção a isso. O sextou rotineiro numa mesa de bar com amigos foi transferido para as conversas virtuais em qualquer dia da semana. E o hábito de tomar sozinho uma taça de vinho, uma cerveja ou outra bebida após o expediente, segundo mostram as publicações por aí, tem crescido para taças e garrafas. Como esse período dentro de casa não tem previsão para acabar, surgem algumas preocupações. Quais os perigos do consumo excessivo de bebidas alcoólicas durante a quarentena? É possível se tornar alcoólatra? Quando nós nos isolamos e não temos conteúdos externos, não fazemos uma leitura, não criamos uma certa rotina, uma boa rotina para darmos conta das coisas da vida, emergem os nossos fantasmas, os nossos medos, e isso leva a angústia, tristeza, e muitas vezes depressão, né? E o álcool, infelizmente, muitas vezes cumpre uma função como se fora, né, terapêutica, ou seja, para a ansiedade. Naturalmente com uma terapêutica inadequada, um tratamento inadequado, mas muita gente que fica ansioso, deprimido, busca no álcool como uma espécie de refúgio. E aqueles que têm uma certa tendência ao alcoolismo, nesses momentos de confinamento, assim como o vírus tem um crescimento exponencial, cresce exponencialmente também os riscos para as dependências, né? O psiquiatra considera que, em geral, não é a exposição a 1 ou 2 meses que determina o alcoolismo. A dependência envolve outros fatores, mas pode abrir precedentes, dependendo da condição do indivíduo. Ele alerta que qualquer um pode se tornar alcoólatra, ainda que determinadas pessoas, como as que têm histórico familiar, desde problema ou têm transtornos de personalidade. Existem os fatores genéticos, os fatores históricos pessoais, a história de vida do indivíduo, os estressores aos quais ele é submetido. Então é como se nós tivéssemos assim um campo semeado e que vai brotar de acordo com a chuva. E a chuva são os estressores sociais. E, no caso, nós estamos vivendo um fortíssimo estressor coletivo, né? A pandemia do coronavírus, que é, sem dúvida nenhuma, um motivo de preocupação também no que diz respeito ao risco para o consumo de álcool, drogas, e drogas de um modo geral, inclusive aquelas drogas que não são fármacos, né? Eu falava, por exemplo, sobre as dependências de eletrônicos nessa fase, é algo que é bastante preocupante, porque o mecanismo cerebral, inclusive, de dependência é muito parecido. Ele age nos mesmos circuitos que nós denominamos de circuitos de recompensa, e nós podemos ter dependência, um aumento exponencial também de dependência de celulares, de tablets, de computadores, e que nós vamos ter uma outra dificuldade ao sairmos da pandemia, que é como tratar também dessas pessoas que se tornaram completamente dependentes desse tipo de artefato. Aquela história de que beber uma certa quantidade de álcool por dia está tudo bem já não existe mais. Atualmente, profissionais de saúde já não fazem mais essa afirmação, até porque cada indivíduo é único e tem seu próprio gatilho. O hábito de consumo massivo, ou mesmo de consumo frequente, é certamente, potencialmente danoso, né? E aquelas pessoas, você falou muito bem, isso é uma questão muito singular, aquelas pessoas que têm o que nós denominamos em medicina de uma diátese, uma fragilidade para o desenvolvimento do alcoolismo, elas podem ter, nesse consumo frequente, mesmo que em pequena quantidade, um gatilho para o desenvolvimento de dependências. Para que se configure dependência, alguns aspectos são importantes. Perda de controle sobre o comportamento, ou seja, a pessoa que só para quando acaba ou chega a se machucar, por exemplo, e repete tudo no dia seguinte. Adaptação ao comportamento. Se antes bebia um copo e estava bem, depois passa a tomar 2 para se sentir da mesma maneira, e assim por diante. Quando privado do consumo, pode apresentar sintomas de abstinência, como sudorese, ansiedade e tremor. E persistência ao comportamento, que ocorre mesmo quando já se deu mal, perdeu um emprego ou relacionamentos, por exemplo. Enquanto o cenário provocado pela Covid-19 não muda, algumas soluções podem ser postas em prática para diminuir o efeito nas mudanças de rotina. O álcool não precisa ser a única forma de lidar com a situação.
Então, é importante nós nos interessarmos por outras coisas, pela literatura, pelo bom filme, por sermos ativos na procura das informações e da diversão e da literatura e da leitura. Por exemplo, quando nós ficamos muito passivos frente a uma televisão que escolhe o que vai nos apresentar, a tendência é um aumento do tédio, da ansiedade e muitas vezes de depressão. Quando nós somos ativos, por exemplo, você decide o que você vai assistir, quando você decide o que vai ler, organiza os seus horários de forma ativa, é como se nós recuperássemos um pouco o nosso destino, né? E o nosso desejo passa a ser, então, o guia da nossa rotina. Isso é muito importante ser recuperado num momento como esse. Nós podemos sair disso, apesar de toda a tragédia, com um sentimento de que nos tornamos melhores, mais humanos, mais solidários, né? E, sobretudo, mais parte de uma comunidade. Eu acho que isso é uma espécie de um antídoto para esse momento que estamos vivendo.